Olá, lindos e lindas do nosso podcast. Nós estamos aqui nessa mesa para falar mais uma vez de um assunto relacionado ao mundo da mulher, né? Essa mulher contemporânea que equilibra tantos papéis no ar. E hoje nós trouxemos aqui um tema que é de extrema importância: o amor, as nuances do amor. Como ser uma mulher independente e ainda assim alimentar a sua esfera afetiva de uma forma funcional. E mais uma vez na mesa comigo, minha casca de bala. Olá, meninas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Todos os lados aí do amor, né? E uma convidada muito especial que ela vai se apresentar agora pra gente. E vai ter muita propriedade para falar sobre isso e vai nos trazer várias reflexões. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, quem é a Bruna, para a gente começar esse bate-papo. Obrigada pelo convite. A Queri disse lindos e lindas, e eu vou reforçar o lindos e lindas, porque esse tema é um tema importante não só para as mulheres, mas é um tema muito importante para que os homens ouçam também. E eu tenho batido muito nessa tecla, né? As mulheres, hoje em dia, elas falam muito para mulheres. E aí colocam numa sala para mulheres, aí no Dia da Mulher fala para mulheres, na violência contra a mulher fala para mulheres, quando na verdade a gente tem que estar falando para os homens também. Então, sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigada. O Florescer, ele faz parte da minha vida. Ele faz parte do meu processo de florescimento. Então, vai ter uma parte aqui que a Queri vai soltar uma pergunta que eu já sei. E ele fez parte disso, né? Então, o projeto, ele se tornou um podcast que tem ajudado tantas pessoas. Mas, nesses meus últimos 2 anos, na minha caminhada de florescimento, fez muita diferença na minha vida. E obrigada, Manu, por isso. Ah, que lindo. E quem é a Bruna? Quem que é a Bruna? Ai, gente, a Bruna é uma pessoa muito amorosa, né? A gente tá aqui falando de amor. Eu sou a Bruna Reis, sou psicóloga. Sou especialista em neurociência, comportamento e desempenho. Trabalho com liderança e gestão de pessoas há mais de 13 anos. E eu costumo falar que eu amo o ser humano. E é isso. Né? Então, eu faço o que eu amo e trabalho para que outras pessoas também possam fazer. Então, sempre quando eu aceito falar de temas como esse, porque são temas que realmente mexem com o ser humano. E importante falar isso para vocês, né? Essa não é a primeira vez que a gente está gravando esse podcast. Na verdade, essa é a segunda vez que nós estamos gravando esse podcast. E na primeira vez, nós tivemos muitos empecilhos. Na primeira live que nós falamos sobre o tema, tivemos muitos empecilhos e a gente entende que nada é por acaso, não existe coincidências, apenas ilusão de coincidências. E é um tema que precisa ser falado. A gente precisa colocar na mesa a questão do relacionamento, da vida contemporânea, da questão histórico-cultural e de como nós, mulheres, fomos moldadas, né, nesse princípio da princesa, desse lugar do castelo, de que o príncipe encantado vai chegar e vai salvar. Então, é preciso entender, porque nós estamos na primeira época, de todas as épocas, que todas as gerações estão unidas, né? Então, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã e eu, gerações completamente diferentes, no mesmo ambiente, discutindo temas como esse, cada uma com uma percepção diferente, mas e aí? Né? Então, o que é ser mulher, o que é ser feminino, quais os deslocamentos do feminino, e aí a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje. Sim, e ao mesmo tempo que nós avançamos muito enquanto ser humano, né, falando desse lugar da mulher, nós também corremos o risco de ir para um outro extremo, né? Porque a gente sai, como você falou, do construto sócio-histórico, a gente sai desse lugar de uma mulher que era tida como objeto de posse, de desejo, né? Que nasce para cuidar do outro, para ser desejada e cobiçada pelo outro, para ter uma família, para chamar de sua, para uma mulher agora em um outro extremo, que é uma mulher empoderada, né? Que quer angariar lugares no mercado de trabalho, que quer ter posições, bons salários, realizações, uma mulher turbinada, bonita, que não envelhece, etc, etc, né? Às vezes até que bate no peito e diz, não preciso de homem para viver. E aí a gente corre o risco também de ter uma perspectiva distorcida do que é independência. Sim. E aí, para começar a nossa conversa, Bruna, o que é independência para você? A independência, né,
olhando para o conceito mesmo, a independência é a questão de ser autônoma, de eu Uhum. ter uma autonomia. E a Uhum. independência, ela pode vir por vários aspectos, pode ser social, emocional, financeiro. Então, quando eu falo de independência, é eu ter a possibilidade de agir com determinada situação, de tomar decisão para determinada situação. E aí, falando dessa questão do empoderado, a gente se confunde um pouco, né? Uhum. Essa questão do ser independente e do ser empoderada. E aí, na verdade, não só isso. Na verdade, isso foi distorcido também. Essa questão da mulher independente, ela trouxe essa questão do empoderamento, muitas vezes mais no olhar do eu bato, né, a mão na mesa e eu tomo as minhas decisões, quando, na verdade, uma mulher independente pode não ser uma mulher empoderada, apesar que eu não gosto muito dessa palavra em si, mas ela é mais fácil para a gente conseguir explicar para as pessoas. E uma mulher empoderada, consequentemente, ela é independente porque ela consegue utilizar os dois espaços, né? Uhum. Uhum. E é interessante a gente entender também que o que é independência para mim talvez não seja para você, né? Exatamente. Esses dias eu ouvi num podcast de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Natália, do Para Dar Nome às Coisas. Ela trouxe em um dos seus episódios, assim, que na era de 2000, quando ela estava fazendo a faculdade de jornalismo, numa das faculdades mais renomadas do país, ela tinha uma colega de faculdade que era, assim, a melhor aluna. A menina simplesmente tirava 10 em tudo e era a referência da sala. E um belo dia no pátio, ela conversando com essa menina, ela perguntou assim, o que você quer para o seu futuro? Porque eu sonho em ser jornalista de um grande jornal, né? Eu quero ir para a TV brasileira e tarará, tarará. Isso a Natália falando. E a menina virou para ela e falou assim, eu sonho em casar e ter 5 filhos. E estar na minha casa, Natália, quando o técnico chegar para fazer a manutenção da minha máquina de lavar. E estar na minha casa para fazer um bolo de cenoura com chocolate quando os meus filhos chegarem. Isso, para mim, é a máxima da felicidade. E ela disse que foi embora muito frustrada. E os anos se passaram. E muitos anos depois, tipo 2010, imagina 2000, né? Naquela era da mulher ascendendo no mercado. 2010, ela encontra com essa amiga e a amiga casou com um grande médico. E hoje ela é mãe de 5 filhos e é super feliz e realizada. E aí a Natália diz que entrou em pane, assim. Foi quando ela fala, assim, que ela chegou no insight de que ser uma mulher independente, empoderada e realizada, para ela, era angariar um bom cargo no jornalismo no Brasil. Enquanto que para a amiga, era ter 5 filhos e cuidar da sua casa. Ah, talvez ela era dependente financeiramente do marido, mas até quando a gente entende que nós somos uma equipe e que o meu marido ganha, né, faz parte também da minha fonte de renda, isso para ela estava tudo bem. Então, assim, eu acho até interessante, lembrei dessa historinha para contar, porque não necessariamente ser independente significa que eu tenho que ter um bom salário para chamar de meu, um bom cargo, né? Porque daí a gente até começa a desconstruir esse lugar social de que independência está ligado a status, a fonte financeira, etc. Né, meninas? E muito importante, né, o que você está falando, porque a gente hoje vê muito essa palavra independência, como você falou, né, status, dinheiro, e às vezes a pessoa é totalmente dependente em outras áreas, né, emocional, em outras áreas, e se traduz como independente, né, então isso é muito forte, a gente se denominar como independente, a gente pensar só que eu tenho um bom cargo, um status e tá tudo bem, eu sou independente, né? Sim. A gente tem que olhar para as outras áreas. Fazendo, assim, um resgate sociocultural, né, dessa luta, né, para as mulheres, que foi uma luta muito grande, né? Para a gente conquistar esse lugar na sociedade de mulher autônoma, independente. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esse caminho, né? Porque foi um caminho de luta, de muitas coisas que aconteceram, que ainda as mulheres devem, né, lutar ainda por alguns direitos e, de fato, saber o que de fato é independência, né? Que eu acho que se perdeu um pouco, né? Hoje a gente se perdeu um pouco aí nessa independência que a gente conquistou do que realmente é a independência, né? Resgatando isso que você trouxe, né, e falando um pouco dessa questão da independência, da mulher que quer almejar grandes cargos e da mulher que quer 5 filhos, criar galinha no sítio. Tem pessoas próximas que falam, não, Bruna,
essa vida sua de acordar às 5h40 e dormir 10h40 não é pra mim, não. Tô preocupada com você. As pessoas falam, né? Tô preocupada. Eu falo, não, é porque eu usei laranja e tô com mais energia. Eu coloco culpa na cor, sabe? Pra dar uma disfarçada. Às vezes a gente coloca a culpa no signo também. Verdade. E a gente não pode ignorar a questão histórico-cultural. Porque, na verdade, onde nós estamos hoje é por conta de uma construção histórico-cultural. Então, os homens, eles foram naturalmente para o fronte, eles foram para a guerra, enquanto nós, mulheres, estávamos onde? Cuidando do lar, cuidando da casa, garantindo o sustento, garantindo ali, né, que o homem estivesse com a comidinha no prato, tudo certo para ele ir para a guerra, conquistar e voltar. E no decorrer dos anos, quando a gente foi conquistando, claro, com voto, com educação e com todas as revoluções que foram feitas, que a gente não pode dizer que não houve uma evolução, imagina, né? Quanto tempo vem essa luta, somou-se, né? Então, a gente não teve subtração de nada. Foi uma soma, realmente. Então, a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela tem o filho, ela tem que cuidar da casa, então a mulher tem 1, 2, 3, 4 turnos e ainda assim ela precisa dar conta de tudo, né? E o homem, ele continua ali no papel, né, ou deveria ser o papel do provedor. Então, essa construção histórico-cultural é o que nos traz essas dissonâncias cognitivas aí em relação à independência. Por quê? Porque quando a gente olha para o passado, a gente fala, mas qual que é a lógica disso, né? Eu quero ser independente, mas ao mesmo tempo a sociedade me cobra ser uma mulher que renuncia, uma mulher... como que nós aprendemos, né? Nós crescemos ouvindo, mulher fala baixinho, mulher é mais meiguinha. Sexo frágil, cruza suas pernas, não fala dessa forma, menininha. Então, nós fomos ensinadas assim. Nós viemos de uma escola de princesas. Nós viemos de uma escola, falei isso no início, onde o príncipe encantado, ele vai vir nos salvar em algum momento. E o grande estalo, né, da vida e do autoconhecimento, então, quando eu falo de independência, antes da gente entender sobre independência, é importante a gente entender sobre autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele de fato liberta. O autoconhecimento, ele nos dá autonomia para decidir. O autoconhecimento, ele nos dá independência. Então, quando eu olho para o histórico e falo, ok, existe uma construção histórica cultural, existe algo que a gente precisa respeitar e entender que foi construído e que não é do dia para a noite que as coisas vão mudar. Mas o que eu quero para minha vida enquanto sujeito, né? Então, eu quero casar e ter filhos, e ter 5 filhos e morar na roça, ou não, eu quero ser uma empresária de sucesso e conquistar meus milhões, ou eu quero simplesmente ter ali o meu relacionamento e o que você quer, né? Então, isso diz muito mais sobre cada um de nós do que, de fato, sobre uma receita de bolo. Então, eu vejo e fico preocupada, inclusive, com muitos Instagram, TikTok, essa coisa toda que tem aparecido, de gente vendendo fórmula mágica pro amor. E, assim, é assustador. Como encontrar o seu par perfeito? Não é 1 mais 1 igual a 2, né? Então, quando a gente olha para toda essa construção, quando a gente estuda sobre o feminino, quando a gente estuda sobre o ser humano, a gente entende que é muito mais do que essa fórmula mágica do casei e vou ser feliz para sempre, é um par só para toda a vida, encontrei meu par e isso me sustenta enquanto pessoa. Então, são muitas nuances envolvidas. Sim, assim como há uma grande diferença também entre ser independente e ser empoderada, né? Porque da mesma forma que a gente encontra aí nas redes sociais essas pílulas mágicas sobre como conquistar um amor, né? Funcional, um amor saudável, ou mesmo que não seja saudável, mas que seja eloquente, que faça sentido e tal, nós também vivemos um consumo excessivo dessa mulher empoderada, dessa mulher que precisa estar dentro dos padrões, né? Tem até uma autora que eu já citei aqui em alguns podcasts, provavelmente, que eu gosto muito dela, que é a Valesca Zanello, que ela vai falar da prateleira do amor, né? Que nós somos colocados numa prateleira do amor. E nessa prateleira há requisitos para o lugar onde você está. Então, quanto mais
bela, loira, dos olhos brancos, olhos verdes, cabelo liso, loiro, pele branca, magra, né, com uma altura legal e tal, rica, bem-sucedida, mas você sobe nessa prateleira. Quanto mais homem esbelto, másculo, com testosterona, né, aquele homem inteligente com posição social e tarará, tarará, mais ele sobe a prateleira. Em contrapartida, no final da prateleira estão as mulheres pretas, pobres, gordas, né, com mais de 30 anos. Então, assim, passou dos 30 e não casou, vai para baixo da prateleira. Sim. Tem uma pele que não é a pele do padrão Barbie, vai para baixo. E aí, assim, a gente vai em busca desse lugar da prateleira, acreditando que ser empoderada é estar nesse lugar. E aí, mais uma vez, eu acho que é interessante, apesar da gente já ter trazido aqui nas 2 perguntas anteriores, essa diferença, né, da independência com o empoderamento. O vulgo empoderamento, que vem desse construto social. Que aqui, na independência, tem mais autoconhecimento. Né? Tem mais essa busca de um sentido que é mais interno do que externo. Você concorda, Bruna? Concordo plenamente. Quando a gente fala do empoderamento, eu até não gosto muito dessa palavra, justamente por conta desses estereótipos que foi causado. Então, falando sobre mim, especificamente, eu precisei passar por um processo de autoconhecimento gigantesco para entender que eu só precisava ser feminina. Eu não precisava ser masculina, eu não precisava bater de frente com homens, igual eu já bati várias vezes com CEO de empresa, com presidente de empresa, com diretor de empresa. E eles olhavam para mim assustados, porque, de fato, né, quem é essa menina batendo de frente comigo dessa forma? E homem não precisa de outro homem para estar batendo de frente com eles, né? Então, quando eu entendi, por meio do autoconhecimento, que a independência, né, ela realmente me dava uma autonomia de ser quem eu sou, feminina, tomando decisões de forma sábia, tomando decisões sem falar grosso ou sem precisar peitar uma pessoa, mas sendo feminina realmente, foi onde eu consegui as minhas melhores conquistas. Uhum. Então, quando a gente se liberta desse fardo, eu acho que é o mais importante, assim, quando a gente se liberta do fardo de ter que pertencer a um determinado formato, né? Então, a mulher empoderada, ela é assim. E, então, se a mulher empoderada é assim, como que eu vou fazer se eu não nasci dentro desses padrões, né? E aí eu tenho falado muito sobre isso em alguns lugares. Os meus pais, felizmente, foram pais que me validaram muito. Então, eu sempre tive, desde muito pequena, sem condição nenhuma, morando em 3 cômodos, com o chão batido vermelho. Meu pai e minha mãe olhavam para mim e falavam: tudo que você quiser, você vai conquistar. O que você quer? E aí, tanto eu quanto meu irmão, a gente olhava para aquela situação e eles enlouqueceram, né? Porque como que a gente vai conseguir? O que a gente vai conseguir? E aí, a gente fala muito dessa questão de validação, mas como é importante também a gente ter essa questão da base, da estrutura, e ainda que eu não tenha essa base e estrutura, eu ir atrás do autoconhecimento para buscar essa minha base e estrutura, para eu não precisar da validação do outro. Então, hoje eu consigo entender claramente que quando a gente precisa se colocar em espaços, eu preciso estar o tempo inteiro olhando para o outro para me validar, eu perco a minha essência e eu deixo de ser quem eu sou. E quando eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de colocar a minha impressão no mundo. E aí não faz o mínimo sentido, né? Porque nós viemos realmente para colocar a nossa impressão. Eu brinco, nós viemos para brilhar. Tem até um meme que fala isso, né? Eu e minha amiga Tiaga viemos nesse mundo para brilhar. E eu acredito muito nisso. E aí o processo de autonomia e de independência, ele nos traz isso. A CEO que hoje eu tenho um prazer de trabalhar junto, porque é uma mulher que realmente ela se coloca nessa posição e ela fala: Bruna, se eu tive o poder de estar onde eu estou, se Deus me deu esse lugar, eu vou usar para empoderar mulheres. Porque existem muitas mulheres que só precisam de espaço, que não tiveram espaço. E nós fizemos uma contratação recente de uma mulher que não se vê como mulher, se vê como menina. Por quê? Porque a vida inteira foi colocada nesse papel de a menininha, a fofinha, a meiguinha, a docinho, e ela precisa ser assim, que nunca se posicionou
para um crescimento que nitidamente ela quer, Uhum. porque os ambientes que ela estava não proporcionou isso para ela. E reforçava. Era contingência para quem ela aprendeu a ser. Exatamente. Continue sendo assim, fica no seu cantinho e é isso mesmo. Então, isso, mais uma vez, a importância de estar nos ambientes certos, né? A importância de estar em lugares que te celebram. Então, quando você está num processo de autoconhecimento, num processo de independência, estando num lugar que não te celebra, você logo vai perceber que esse lugar não está te cabendo mais e você vai florescer para um lugar que realmente te leva para essa posição. Pro florescimento. Ou o oposto, né? Porque aí quando a gente fala dos relacionamentos tóxicos, abusivos até, a tendência de uma mulher, por exemplo, que já vem desse lugar de invalidação, é ser totalmente despersonalizada por esse relacionamento. Então, se eu já venho de um lugar onde lá na minha infância eu não fui validada, eu não fui amparada, eu não tive o suporte, tinha os nutrientes necessários de amor para que eu me configurasse enquanto ser, né? Para que eu configurasse a minha independência. Aqui na vida adulta, quando eu vou buscar um amor, e esse amor, por azar, é um amor tóxico, abusivo, a tendência dessa mulher é ela ir se despersonalizando. E você falou de trabalho, no trabalho acontece muito. Relações de poder extremamente abusivas e tóxicas que só reforçam, que se tornam contingência para esse lugar dessas elaborações desse ser humano. E aí essa mulher, ela vai cada vez mais despersonificando mesmo, né? Sim. E quando você falou de nutriente, e a gente falando de florescer, eu lembrei da planta mesmo e de uma situação que me contaram. De um testemunho, inclusive, que me contaram que uma pessoa ganhou uma planta e ela tinha o dom de matar até plantas artificiais. Era uma coisa. Ela não cuidava, deixava no sol, era um... E aí ela ganhou uma planta que era um galhozinho. E ela falou, não, se uma planta já morre, imagina esse galho, o que vai virar? Ela comprou um vaso bem feinho, ela falou, vou comprar o vaso mais feio que tiver, e colocou esse galho e deixou lá, esqueceu. E aí passou uma semana, 2 semanas, o galho começou a florescer, e ela falou pro esposo dela, né, meu amor, olha, é um milagre. Um milagre. Tá multiplicando, a flor tá crescendo. E aí ele falou assim, não é milagre não, eu tô aguando a planta, né? Então, assim, alguém precisa fazer isso. Se não for outra pessoa, né, que seja você. E não espere para outra pessoa para te aguar, né? Eu tô falando da planta que veio outra pessoa e aguou. Mas quando a gente fala do ser humano, então, que você seja essa pessoa que vai te regar, né? E te regar de amor, né? Te regar de autocuidado, se cercar de autocuidado e florescer esse amor. E aí, eu quero aproveitar para contar essa experiência, porque quando a gente fala de amor, a gente fala muito do amor pelo outro, né? Do amor romântico, do amor platônico, sei lá, de qualquer tipo de amor, menos do amor próprio. Do amor eros, né? Exatamente. E eu tive muito isso, né? Quando a gente fala de construção histórico-cultural, quando eu tive a oportunidade assim, né, gente? Quando a vida me levou para essa situação de precisar tomar decisões sozinha, decisões, gente, que era ir no supermercado. Eu não ia no supermercado sozinha. Então, ir no supermercado sozinha, para mim, foi assim, eu odeio vir no supermercado sozinha. E agora? O que eu vou fazer com isso? E aí, eu fui testando coisas que eu gostava ou não gostava de fazer sozinha. E eu fiz uma viagem sozinha, essa viagem para um lugar, né, super romântico. Eu tava lá em Verona e postando stories apaixonada por mim mesma. Parecia que eu tava apaixonada mesmo. E era apaixonada por mim. Eu falei, gente, olha o clima de romance que tá aqui. E o que eu tive, N comentários, era, cadê o boy? Né? Onde que tá? Você tá escondendo. Primeiro, como assim vai pra Itália sozinha? Como assim vai pra Itália sozinha? Como a pessoa pode estar feliz sozinha? Como você tá feliz sozinha? Não é possível. Você já arrumou algum italiano? Foi o que eu mais ouvi. Já arrumou algum italiano por aí, certeza. E por que não? Porque essa construção de que eu só sou alguém se eu estiver com alguém do meu lado. Que eu só sou feliz se eu estiver feliz com alguém ao meu lado. E muito pelo contrário, né? A gente vai entrar nesse tema, mas eu já vou adiantar, né? Eu falo que o divórcio, ele foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Porque foi ali que eu entendi que, para eu ser par, eu precisava ser uma. Uhum. Então, eu precisava ser completa, eu precisava ser única. Eu precisava entender o que eu gostava, o que era limite para mim, o que não era. O que fazia sentido para mim. Viajar sozinha faz sentido, no supermercado sozinho faz sentido. Quais são os meus processos de autonomia? E eu, que me considerei uma pessoa independente a vida inteira, me peguei pensando sobre essas questões. Então... é possível ser feliz, né? Sozinho. É muito bom estar acompanhado, mas é possível ser feliz sozinho. Primeiro, eu preciso me amar. Eu preciso estar nesse processo de florescimento para eu conseguir também estar junto com o outro. Porque esse outro também é cheio das perebas, né? Perebas psíquicas, emocionais, também vem com histórico, vem com bagagem. E quando a gente vai, né? Aí, com os 30 anos, vem mais bagagens ainda. E aí, como que a gente vai fazer em relação a isso? Então, mais uma vez, sempre vou bater na tecla de autoconhecimento e da autonomia para tomada de decisão. Sim, isso me lembra uma fala da Ana Sui, minha querida psicanalista. Eu não sou psicanalista, né? Mas eu adoro. A gente tava conversando sobre ela agora há pouco. E eu falando assim, cara, quanto mais eu consumo do conteúdo dessa mulher, mais eu me sinto insuficiente, assim, porque ela é muito inteligente e tem umas sacadas muito legais em torno do amor. E no livro dela, um dos livros dela, ela fala assim que é preciso saber lidar com a solidão. Porque mesmo que, por sorte, você encontre um amor que seja funcional e que te faça feliz, não há amor no mundo que te livre das suas perebas psíquicas, dos seus perrengues transgeracionais, das suas feridas de alma, né? Porque ninguém comparece no amor sozinho sem comparecer com a solidão. Então, assim, o outro, ele não tem que me resgatar desse lugar, né, das perebas psíquicas, dos perrengues transgeracionais, que vem lá desse lugar do não acolhimento da criança. Eu preciso saber acolher, né? Eu falo muito isso no meu Instagram. Saber acolher a minha criança, entender para onde ela me leva, quais faltas ela teve, que me coloca nesse lugar do buraco, né, da solidão. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem estar num relacionamento e ser feliz e, ao mesmo tempo, entrar em contato lá com essas questões, entendendo que o outro é o outro e o outro não é responsável por suprir. Isso não torna o meu relacionamento inferior, né? Hoje eu fiz um post, né? Eu sei que o episódio não necessariamente vai ao ar hoje, mas hoje foi engraçado. Eu tava vendo as trends do Como Eu Vou Ser Triste, em 2024, né? E aí, no ímpeto, eu comecei a procurar fotos das minhas realizações em 2024. Eu fiz isso, nossa, isso é legal de colocar, isso é legal. E no meio do caminho, eu senti uma angústia no peito, assim, uma sensação de nó na garganta. E aí eu olhei para aquelas fotos e falei assim, mas não foi só isso. 2024 foi um ano muito legal. Em 2024, eu sentei na mesa para almoçar com meu marido inúmeras vezes. A gente fez coisas simples que talvez não foi uma grande viagem para o exterior, mas que foram coisas que geraram sintonia entre o casal. Eu estive com família, eu cantei dentro do carro alto, eu fiz tantas coisas que aos olhos sociais parece que não é relevante, mas que para mim fez. Assim como também eu chorei, e chorei, e chorei. E chorei por uma meta que eu não alcancei, que vai ficar para o próximo ano. E tive surtos, e tive crise de ansiedade. Tá tudo bem, gente. Eu sou a psicóloga que fala de vulnerabilidade, porque eu vivo tudo isso, que inclusive você aí de casa vive. Mas será que eu tenho que validar esse lugar da felicidade? E falando do amor, né? O amor vai sempre me colocar nesse lugar da felicidade? Não, tem horas que você olha para o seu par afetivo e você não está amando ele. Tem horas que você prefere olhar para o defeito do que para a qualidade. Assim como o movimento dele também é esse. Sim. Só que a gente não vai conseguir sustentar uma relação saudável nesse mundo hedônico, nesse mundo contemporâneo, se a gente não souber olhar para a gente, lidar com a nossa solidão. Porque a gente vive também uma geração muito imediatista. Sim. E hedônica. E né? Em tempos de redes sociais, a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu vi essa trend, e aí logo na sequência eu vi a psicóloga Lorena, vou esquecer o sobrenome dela, e ela foi muito assertiva quando ela falou, tudo bem se você tiver momentos tristes. Foi exatamente isso que você falou. E ela postou justamente, e ela
vivenciou uma maternidade. Então, assim, ela realmente teve momentos muito felizes, mas ela trouxe Puerpério, provavelmente. E ela trouxe essa questão de naturalizem essa questão das emoções, né? Então, não é só felicidade. Então, essa questão do não compare o seu palco, né? Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém, porque o bastidor é só cada um de nós aqui que sabemos, é só você que tá em casa que sabe o bastidor que tá passando. Então, e essas trends, elas vão passar. O comentário do... Como que era aquele negócio? Orkut, depoimento. Eu lembro que a gente ficava louco para ter um depoimento no Orkut, né? E a gente fazia parte de comunidades, aquela coisa toda. Passou. Quem que lembra de depoimento, sabe? Então, assim, essas trends vão passar. A rede social vai passar. Quem não vai passar é você. Então, você seja que idade você tiver. Se você estiver assistindo com 7 anos de idade, se você estiver assistindo com 15 anos de idade, com 80 anos de idade, você não vai passar. Então, você é o ponto mais importante. Então, não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. E aí, quando a gente fala de amor, nós, mulheres, vamos muito para esse lugar, muitas vezes, da comparação. Né? E aí, quando a gente fala da prateleira do amor, da comparação do belo, né? Ai, mas por que fulano tá com fulana? Porque eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Ou, nossa, quando ocorre traição, né? E aí, a mulher se culpa por se colocar numa posição de inferior mesmo, e existe uma culpabilização que aconteceu comigo. Foi a época que eu fiquei mais loira, assim, ainda bem que meu Instagram é fechado, fechei meu Instagram, vocês vão procurar lá, vai ver o bem loira do Tchan, e assim, eu falei, gente, o que é isso? Por quê? Porque eu fui traída com mulheres loiras e brancas, né? Então, eu falei assim, não, então esse é o ideal. E para tentar salvar o relacionamento, deixa eu tentar me parecer com essa figura. Olha que sofrimento. Até a palavra amor, a gente já tem um romantismo, né? Amor, amar, né? Mas assim, até seguindo aqui uma pergunta, né, que a gente tem para você conversar um pouco disso com a gente. A nossa cultura hoje, como ela nos ensina a amar, né? Porque a autonomia, a independência que você conquistou, ela foi uma forma de você ter ressignificado o que é amor, né? Porque você, talvez, antes você estava fragilizada ali com o que é o amor, não sabia ao certo o que era. E a gente fica... Não tem autonomia, não tem liberdade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Hoje, como é ensinado o amor? O que é amor? A nossa cultura e as tradições, de modo geral, nos ensina o amor romântico mesmo e o amor do sacrifício, da renúncia, né? Existe um versículo que fala... O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, você tem que suportar absolutamente tudo porque você ama. E não, né? E você não precisa suportar estar em um ambiente que não te celebra. Falamos sobre isso agora há pouco. Você não precisa suportar o fardo de não caber mais em algum lugar. Você não precisa suportar o fardo de ter que se tornar outra pessoa porque a pessoa que está do seu lado não te valoriza como você é. Você não precisa ficar loira. E se você é loira, você não precisa ficar morena, né? Então, eu estou usando uma questão do estereótipo para verbalizar isso. Porque essa questão da renúncia, muitas vezes, elas nos coloca numa posição, por isso que é importante o autoconhecimento, nos coloca numa posição de não decidir em função do que a sociedade me ensinou que é o amor. Então, em questão de religião, né? Então, casou uma vez, o felizes para sempre, você tem que suportar tudo, você tem que suportar, inclusive, traições, você tem que suportar violência. E é aí que nós estamos, aí entra num ponto muito importante. Nós estamos num ano, esse mês especificamente, é o mês contra a violência, né? Contra a mulher. É um mês que foi muito falado sobre isso, seguido aí da consciência negra, falamos também sobre essa questão das minorias. É o ano em que foi registrado o maior caso de feminicídio no Brasil. E, além disso, nós temos aí, né, casos de situações em que as mulheres foram colocadas... a cada 6 minutos, uma mulher morre. Então, é uma situação muito forte. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque não é somente a idealização do, nossa, que legal, você
você se reconhece, você tem autonomia para ser quem você é, mas é você ter autonomia para sair de espaços que te machucam. É para você ter autonomia de sair de espaços de violência, seja violência doméstica, seja violência emocional. Então, isso é sério, né? É muito mais do que... A gente não está falando de beleza, de estética, a gente está falando de vidas. E aí, quando a gente fala da mulher, nós estamos nesse lugar da vulnerabilidade. Por quê? Porque, sócio, histórico, culturalmente, o homem, ele tem a dominância. E até fomos lembradas, né, da música sertanejo, né, gente? O sertanejo, ele sempre nos traz essa questão da sofrência também. Então, o sertanejo nos ensina a amar, né? E é esse amor da sofrência, esse amor do sofrimento contínuo. Estava ouvindo uma música recente que saiu. Por que você me ama quando eu te trato mal? Quem que te ensinou a ser assim? Então, na música, o autor, ele traz essa questão do sofrimento mesmo. A pessoa só ama ele quando trata mal. Por que precisa ser assim? Que dinâmica é essa que essa pessoa vive? Que falta de conhecimento, que falta de entendimento sobre essa relação em si, que a pessoa se coloca e só consegue amar no sofrimento, só consegue amar na dor. E aí, por outro lado, tem muito essa questão da dominância masculina, quando se fala do... o meu irmão, a minha irmã, eu gosto de contar essa história, porque a minha irmã tinha um fãzinho que era compositor, e ele compôs uma música não vou lembrar a música ao certo, mas a música falava o seguinte, ou você tem duas opções, ou você vai estar comigo, ou você vai estar comigo. Meu amigo, qual que é a opção que ela tem de não querer estar com você? Porque hoje você pode estar amando, mas amanhã você pode entender que essa relação não faz parte para você. E a pessoa, e aqui cabe vice-versa, tá? Para homens e para mulheres. Entender a opção da outra pessoa de não querer continuar do seu lado e tá tudo bem, vida que segue. Temos aí quantos milhões de pessoas no mundo. Agora, a dominância faz com que a pessoa entenda que aquela pessoa é dela, e aí a mulher está nesse papel de vulnerabilidade, e aí é onde acontecem os maiores casos de feminicídio que o nosso país, infelizmente, tem crescido cada vez mais. E culturalmente falando, né, como você bem citou, hoje o amor tem esse romantismo, né, que a gente vê, mas também, ao mesmo tempo, eu costumo falar, se é amor, não tem dor, né, ao contrário do que culturalmente pregam nas músicas, né, enfim, que as nossas crianças estão crescendo aí, ouvindo, né, se tem dor, não é amor, né. Nossa, isso é forte, né? Porque o nosso Pai, o nosso Deus é amor, então eu não vejo, eu sou cristã, então eu não vejo dor, não vejo coisas ruins se você é filha de Deus, né? Então o amor, ele não pode doer, ele não pode ser ruim, né? Sim. De forma alguma. Sim. Só que o que a gente aprende é justamente o contrário, né? Que o amor dói. Que se não dói, não é amor. Até você trouxe um recorte aí do seu movimento de separação, né? Como todo mundo acho que já sabe, quem me segue nas redes sociais sabe que eu passei por uma ruptura de um relacionamento extremamente tóxico. E eu lembro, assim, que uma das coisas que eu muito levava para terapia durante o processo de reconexão comigo era, assim, eu não me sinto preparada para viver esse amor funcional. E eu lembro que quando eu conheci o Thiago, né, que é o meu marido, o meu atual marido, eu falava assim para minha terapeuta, esse negócio é estranho, traz paz. Assim, não vai ter briga, não vai ter discórdia, não vai ter ciúme, controle, posse, discussão por causa disso ou daquilo, por coisas bobas, assim. Ele não é intenso. Essa intensidade de me mandar 1 zilhão de flores, chocolates, porque eu lembro que no meu outro relacionamento, gente, os primeiros meses foi assim, tatuagem no braço, buquês e buquês de flores, chocolate. Minha mãe brinca até hoje, que até hoje eu tenho um problema com chocolate. Porque eu comia chocolate todos os dias e aquela explosão de amor que te faz viver picos de ocitocina e dopamina. Daqui a pouco as brigas, né? Brigas bobas, às vezes por coisas bobas, e você começa a ficar viciada nessa química hormonal desse amor patológico, desse amor romantizado, desse amor que dói. Porque ao mesmo tempo que ele te joga... Esses dias eu escutei uma frase de uma paciente que ecoa nos meus ouvidos assim até hoje, que ela falou assim, Queri, a sensação que eu tenho é que ele me joga num penhasco,
Só que, ao mesmo tempo que ele me joga no penhasco, ele é a pessoa que está com a mão estendida para me tirar do penhasco. Aí, a partir dessa frase, eu até esses dias fiz um post falando assim... Luísa Sonza fez uma música com Você isso. quebra as minhas pernas, me entrega a muleta e me faz me sentir grata por estar me entregando as muletas. Então, assim, esse amor, ele vicia. É uma química orgânica. Até quando a gente está numa relação assim, a gente precisa entender que talvez sozinho eu não consigo sair disso. Sim. Porque é um vício, é igual um drogado. Ele precisa da droga para sobreviver. Ele vai precisar de um medicamento, de um acompanhamento terapêutico para sair da droga. O dependente emocional, ele é do mesmo jeito. Então, assim, eu preciso entender que eu estou viciada nesse movimento de cair no penhasco e ter alguém para me resgatar desse amor que, ao mesmo tempo, é um amor que dói, é um amor redentor. Sim. E não é funcional, não é saudável, né? É uma loucura. Até antes de começar, eu citei uma frase que eu escutei agora há pouco do Freud, que ele fala assim, que no enamoramento, nesse amor patológico, nesse amor, nessa paixão louca, as fronteiras entre o eu e o objeto, elas tendem a deixar desaparecer, a desaparecer. E não tem que desaparecer, eu não tenho que deixar de ser eu para caber no mundo do outro, tampouco o outro deixar de ser ele para caber no meu mundo, né? Se eu tenho uma cópia de mim no mundo, né, que tá o tempo inteiro, os desejos dele são os meus, as vontades dele são as minhas, a vida social é a mesma, o grupo social é o mesmo, tudo que a gente faz é junto, os pensamentos, a vida gira em torno do outro, estranho, gente. Isso é um filme de terror. É. E aqui cabe, inclusive, aquela frase que você trouxe também, né? Que a gente estava conversando. Nós queremos um relacionamento saudável com tesão de um relacionamento tóxico. Então, essa questão, né, desse nível de ocitocina, dessa adrenalina, E aí nós entramos numa discussão um pouco antes de começar, né, o podcast. Será que existe, né, o amor com as duas questões, né? E é interessante a gente pensar por esse lado, porque eu, de fato, acredito que é possível a gente ter as duas questões em uma situação só, mas sempre entendendo que vai existir os vazios, né? Então, a Ana Sui, ela fala muito sobre isso, né? E nos 3 livros que ela fala A gente mira no amor e acerta na solidão, Não pise no meu vazio, As cabanas que o amor faz em nós, traz muito sobre isso, né? Sobre qual que é o meu lugar nesse lugar do amor, né? Como que tá o meu mundo, né? A Natália fala muito disso, como que tá o meu mundo dentro desse mundo. E dentro do seu mundo, né? Exatamente. Então, são muitas nuances, né? Muitas. E 2 pessoas, eu acho que é o transbordar, né? Que a gente também ouve muito falar que um completa o outro, né? Que eu acho que também é uma coisa que eu detesto ouvir isso, né? Eu Tampa acho da que panela. a pessoa tá vazia e o outro vai completar, o outro vai perder ali da essência dele, alguma coisa dele pra poder preencher do outro, né? Quem então... cortou essa laranja que se vire, porque eu sou uma laranja inteira, eu não quero ser metade da laranja de ninguém. Acho que o amor verdadeiro é sobre isso, é você estar com seus vazios, mas você não procurar no outro preencher esses vazios, né? Você estar inteiro pra ir pra uma relação com outra pessoa inteira, né? Inteira no sentido de se complementar e não se completar, né, com outra pessoa. E até falando sobre isso, os principais desafios da mulher independente na esfera afetiva. Quais são os principais desafios? Eu acho que quando a gente entra na esfera afetiva, é bem essa discussão que nós estávamos antes, né? De, será que é possível? A primeira coisa é encontrar realmente, ter um parceiro que compartilhe das mesmas, né? Você tem os mesmos valores, Sim. Vocês têm gostos em comum, porque as pessoas têm muito isso, os opostos se atraem. Se for oposto demais, essa rotina não vai se encaixar, então precisa ter ali um mínimo, né? Uma mínima rotina parecida, os valores precisam ser parecidos, então... encontrar um parceiro que esteja realmente alinhado, porque quando você está com alguém, precisa estar lado a lado. Não é você à frente puxando, porque pesa você puxar alguém o tempo inteiro, né? E também não é você atrás esperando que alguém te puxe, que alguém te salve. É lado a lado, realmente. Então, estar lado a lado de alguém exige que esse alguém entenda que você tem sonhos, projetos, planos, que, vamos lá, se a gente for falar, vamos construir uma família. Ok, vai ter filho, não vai ter filho? Então, todas essas
dúvidas, elas precisam ser tiradas, né? Uhum. Então, acho que um desafio é esse. É você realmente encontrar alguém inteiro como você, né? Na metade da laranja de ninguém, mas que entenda que você tem seus limites. Da mesma forma que essa pessoa também vai ter seus limites. E quando a Keri fala sobre essa questão nossa, é paz, né? Tem paz, eu não tô tendo ciúmes, não tendo... É interessante isso, porque eu tenho vivido isso, né? No sentido de que, nossa, é possível, de fato, eu ter... E aí, quando eu falo do é possível, eu tenho percebido isso. É possível eu ter alguém que eu admiro e ter alguém que eu tenho tesão, realmente, de falar, cara, que massa. Eu quero crescer junto com essa pessoa, a gente tá no mesmo objetivo, um daqui, outro dali. As rotinas muito loucas, muito parecidas na loucura da rotina. Mas tem gente, por exemplo, meu irmão vai ouvir esse podcast. Repito isso pra todo mundo, viu, mãozinho? Meu irmão, ele falou pra mim, eu não me casaria com uma mulher como você. E por que ele falou isso? Ele não se casaria com uma mulher que, se precisar viajar 15 dias no mês, vai viajar, que trabalha, que tem seu próprio dinheiro, que é independente, que para ele não faz sentido dentro da organização. Uhum. E dentro daquilo que ele colocou, né, de família, de ideal de família, tá dentro da construção e tudo bem. Uhum. Né? Escolhi, eu tenho a minha família, tenho meus filhos, cuida da casa, e é isso. E é uma relação super funcional, super bacana, super respeitosa, mas não é uma relação que eu teria. Uhum. Porque eu também virei pra ele e falei, e eu não teria um homem como você, né? Uhum. Porque eu não vou... não tem tempo pra fazer uma série de coisas que a minha cunhada faz, entendeu? Então, são escolhas. Mais uma vez, escolhas. Então, a minha escolha, a sua escolha, a escolha da Manu não nos faz melhor uma que as outras. Diz das nossas escolhas e do quanto eu estou confortável nessa pele. É isso que é importante, o quanto você está confortável. Eu tive um início de uma sociedade que foi muito rápida, porque a pessoa queria me colocar numa caixinha. E aí eu falei, eu saí de um relacionamento de 15 anos... porque a pessoa me colocou numa caixinha que não era minha. E eu demorei 30 anos para entender, mesmo com todas as validações. Imagina quem não tem essa validação. Eu fico pensando sobre isso, né? Mesmo com todas as validações, com toda a estrutura e tudo mais, eu demorei 30 anos para estar muito confortável na minha pele. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, obviamente. Nós não estamos falando aqui de, eu nasci assim, Gabriela. Não, mas é de estar confortável mesmo, de entender que você tem limitações, você vai trabalhar com isso, mas elas fazem parte de você. Sim. É acolher as suas dores, é acolher o seu sofrimento, é entender que a tristeza de 2024 teve, é entender que você não é perfeita, que você não é a pessoa que está lá na prateleira, perfeita, maravilhosa, que você tem as suas questões. E quando você tem o autoconhecimento e autonomia para isso, as coisas elas fluem de uma forma muito mais fácil, inclusive, de você sair de relacionamentos abusivos. E esses relacionamentos, eles podem ser amorosos ou não. Daí até, isso é muito construto psicológico, né? Porque a gente acredita que amor é um sentimento. E, na verdade, a psicologia vai falar que o amor, ele é uma construção cognitiva. Sim. Então, assim, se ele é uma construção cognitiva, parte do meu mapa mental do que é importante para mim. Por isso que eu acredito muito e defendo muito essa ideia e falo isso todos os dias para as minhas pacientes. Não tem amor sem autoconhecimento. Sim. Tanto que é muito comum quando alguém vem trazer, né, de um conflito de relacionamento, quando a gente pergunta assim, o que é amor para você? A pessoa não sabe dizer o que é amor. E aí ela vai para a utilidade do outro. Sim. Então, assim, Bruna, eu te amo porque você é carinhosa comigo, porque você me dá atenção, porque você supre as minhas necessidades fisiológicas. Então, quando você troca uma lâmpada ou quando você me busca no trabalho e tal. E eu lembro que isso aconteceu muito comigo. Sim. Quando a minha psicóloga me questionava, por que você ama essa pessoa? Eu ia para o lugar da utilidade. Eu amo porque ela me serve. E quem foi, Keri, na sua história, que não te serviu? Aí eu entendi que, na verdade, eu estava procurando e buscando preencher o vazio da minha criança, que isso é muito comum. Então, Sim. Quando a gente vai tentar construir esse lugar do amor,
Na maioria das vezes, gente, eu posso estar aqui com um olhar na minha amostra viciosa, né? Que são os meus clientes, os meus pacientes, com viés vicioso. Mas, na maioria das vezes, esse amor, ele vem muito desse lugar da falta. E não dessa construção cognitiva da adulta. Sim. Aí eu começo a abrir mão dos meus valores inegociáveis, que é algo que eu falo muito, né? O amor, ele tem que dar match com seus valores inegociáveis. Sim. Eu não vou, para eu amar, eu tenho que admirar. E eu não vou conseguir admirar alguém que não me entrega minimamente valores que são inegociáveis para mim. Sim. Mas se eu me apeguei a esse alguém pela utilidade dele, pelo que ele me oferta que faltou, aí eu começo a negociar o inegociável. E no final das contas, eu não amo. É carência, é apego, é dependência, mas não é amor. Aí por isso que o amor se torna um amor de dor. E a pessoa perde a identidade, né? Literalmente. Completamente. Eu já vivi, né, também, já relacionamentos assim, que eu perdi toda a minha identidade para servir o outro. E achando que o outro me servia, né? Que eu não sabia ao certo que era amor. Né? E isso a gente... É muito difícil, né? A gente entender, trabalhar esse autoconhecimento, a gente entender que a gente tem nossos valores e que são inegociáveis e que a gente tem que manter firme, né? Naquilo que a gente tem como entendimento de valores, né? Pra gente poder seguir amando e sendo amada, né? Sim. Eu lembro de um valor que pra mim, assim, no meu checklist de amor é o primeiro, que é eu preciso de um homem provedor e que de preferência seja mais homem do que eu. Eu preciso de um homem que me coloque nessa posição do ser mulher, porque eu não aprendi a ser mulher. Eu aprendi a ser o homem. Né? Lá na relação com os meus pais, eu entendi que se eu não apropriasse da minha testosterona, eu não ia sobreviver. Então, assim, eu sou a mulher que troca a lâmpada se for necessário. Que paga as minhas contas, se for necessário, que vai e supre as suas necessidades, se for necessário. Ao mesmo tempo que eu tinha uma queixa de que o meu relacionamento não me entregava isso, eu não deixava que o outro também entregasse. E quando eu fui nessa busca desse amor cognitivo, eu entendi que esse valor, provimento, e que esse homem fosse mais homem do que eu, que ele fosse homem na relação, era inegociável. E aí eu lembro que num belo dia, essa psicóloga que estava me acompanhando, ela perguntou assim, por que você ama o Thiago? Eu falei, porque ele cala a minha boca com o olhar. Quando eu penso em dar piti, ele olha para mim. E a figura dele, assim, a figura dele que gera respeito, admiração, me faz entender que o que ele está falando, ou o desejo dele, ou a vontade dele, ou o respeito, né, que naquele momento ele precisa, ou o lugar que ele precisa assumir também, que ele assume com maestria. E claro, gente, meu marido não é perfeito, não. Tem 1 zilhão de defeitos, assim como eu também tenho. Mas é justamente essa dinâmica do match, do amor cognitivo, né, que faz você ter paz. Porque o que o outro te entrega é justamente aquilo que você espera. E você não tem que cobrar, exigir ou esforçar para o outro caber no seu mundo também, né? Exatamente. Então, é um negócio assim... É entender que relacionamento também é via de mão dupla, né? Sim. Aquilo que eu tô recebendo, o que eu também estou entregando. Sim. E muitas vezes nós nos colocamos em posições. E assim, nós não podemos realmente reclamar daquilo que a gente permite. Então, por isso que eu sempre falo, nós precisamos, né? Nos escolher e não nos distrair diariamente. É o processo de escolha diária e é um processo de autoconhecimento diário, porque quando eu falo, eu não me divorciei em 2019 porque eu estava em terapia e eu me divorciei em 2022 com a mesma terapeuta porque eu estava em terapia. E a mesma pergunta que a sua terapeuta te fez, a minha fez muito parecido, né? O que te faz permanecer nesse relacionamento? Então, de tudo que a gente já vem conversando desde 2019, o que te faz permanecer nesse relacionamento? E eu também só conseguia olhar para a utilidade no sentido de parceria. Eu tenho um parceiro. Por quê? Porque, culturalmente, eu fui ensinada que eu precisava ter um parceiro para ser alguém. E, sim, eu senti isso. Hoje ainda, eu utilizo anéis que se parecem com aliança. Por quê? Nossa. Porque... uma mulher casada, ela coloca mais respeito do que uma mulher solteira. A mulher solteira, ela é tida como disponível.
Então, olha a prateleira que nós estamos, como isso é forte, né? Como esses 2 anos, quando eu falo do pior lugar e do melhor lugar, porque eu me coloquei em situações que eu sou respeitada, independente de ter ou não aliança no dedo. Mas inconscientemente, culturalmente, isso é tão impregnado que eu me vejo ainda colocando na mão esquerda anéis que se parecem com aliança. Então, como isso é forte, né? Então, e como a gente precisa pensar esse lugar. Que lugar é esse que eu tô me colocando? Sim. Que caixinha é essa que eu sempre insisto em voltar? Que eu insisto em me colocar simplesmente por uma utilidade. Sim. Sim. E até voltando aí, a gente conquistou essa independência, né? A gente falando sobre esse assunto, eu acho que é aquele negócio, a gente virar a chave, mas não demais, né? Que até a Keriele um dia falou isso pra mim. Às vezes a gente tem uma relação tóxica e a gente não quer mais viver isso, mas a gente se torna tóxico. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso. E eu acho que um problema hoje também na nossa sociedade é que a mulher é independente, então ela não precisa que o homem faça nada. Eu já vivi relações e relações que eu tomava frente de tudo, absolutamente tudo. Pagar as contas da casa, de tudo, e me sentia cansada e cobrava que o outro fazia, mas eu não dava espaço, né? Muitas vezes a gente acha que essa autonomia, essa liberdade, essa independência tá ligada a gente fazer tudo 100% e não ser servida nunca, né? Só servir. E fica tão confortável pro outro que ele nem percebe. Nem percebe. E aí, quando você vai cobrar, mas eu sempre te ajudei. No mínimo. Como assim? Sabe o que é o pior? É que aí essa mulher tá exausta, cansada, mas ela tem que estar pronta à noite, com o bumbum pra cima, de fio dental, preparada pra ser comestível. Porque se ela não for e for traída, ela ainda vai escutar que a culpa é dela. Ah, isso foi uma coisa que eu ouvi muito. Né? Isso foi uma coisa que eu ouvi muito. Gente, isso é muito cruel, né? Se buscou fora é porque não estava tendo dentro. Ainda tem, leva essa culpa, ainda né, existe. A mulher, ela ainda passa por esse processo de culpabilização. Sim. Então, a importância de ter lugares de fala como esse, né? De outras mulheres que às vezes não têm tanto acesso a estudos realmente relacionados à feminina, mulher, enfim. Apesar que hoje está tudo tão disponível, né? Mas ver que mulheres, né, que consideradas independentes e empoderadas também passaram por situações como essa. Todas as pessoas que eu conto que eu passei, elas me olham e falam, não é possível. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar que você passou por isso. É sério que você aceitava isso? Mas, Bruna, você? Então, sim, eu. E hoje eu olho para trás e falo, como eu vivi isso, né? Então, assim, existem bastidores que vocês não conhecem. Existem muitos bastidores, né? Que as pessoas por aí não estão conhecendo. Só tá vendo lá a beleza do link do Instagram. Meu Instagram parecia um conto de fadas contemporâneo que eu acreditava. Eu fui essa que Caiu. falou, como assim? Como assim você separou? Era um comercial de margarina. Comercial de margarina, conto de fadas contemporâneo, que era a história que eu contava pra mim mesma. Eu contei uma história do príncipe encantado, o conto de fadas, né, do príncipe perfeito. Eu lembro de um texto que eu escrevi que falava assim... Obrigada por me olhar. Eu chego a arrepio, porque esses dias eu falei... Bruna, obrigada por se olhar devagar. E eu fiz um texto para ele que dizia assim... Obrigada por me olhar devagar, quando nessa vida muita gente me olhou rápido demais. Ou seja, a minha percepção é que ele estava, né, me admirando, me cuidando, né? Quando, na verdade, quem estava olhando rápido demais não era o outro, o mundo, era eu mesma, que não estava me enxergando. E na minha visão míope, eu estava entendendo que ele estava me olhando devagar demais. E aí, todo esse processo de autoconhecimento me fez perceber que, na verdade, quem tem que me olhar devagar demais, quem tem que olhar no espelho e falar assim, cara, que orgulho que eu tenho de você, né? E olhar para a criança, né? Eu pego fotinhas minhas... Porque uma das coisas que eu escrevi, né, quando no meu processo de divórcio foi voltar a ter brilho nos olhos. Inclusive no processo, eu ainda estava casada. E aí era uma das minhas metas, voltar a ter brilho nos olhos. E aí quando eu olho minhas fotos de criança, tudo com o olhinho brilhando e com um sorriso, e aí eu volto para essas fotos e falo, obrigada, Bruna, porque eu estou honrando
essa criança que tem brilho nos olhos, porque eu não vou mais me colocar em situações que vão me tirar o brilho nos olhos por comparação, que vão me tirar o brilho nos olhos por uma caixinha que não me cabe. E sim, nós somos muita coisa, né? Independente de quem você é, independente do status, da situação social que você esteja, você é muita coisa. Então, nós precisamos sempre olhar para isso e entender que caixinhas não nos cabem. Não me cabe, né? Até enquanto você estava falando, eu lembrei de uma fala que é o seguinte: você trouxe aí, né? Que o divórcio foi a pior coisa que te aconteceu e a melhor coisa. Eu também tenho essa sensação. E eu acho que não só eu, mas as pessoas que convivem comigo e conviveram com a Queriele antes do divórcio e depois do divórcio, eu falo assim que quem me conheceu lá e não me acompanha hoje, se me vê na rua, precisa me conhecer de novo. Porque mudou tudo. Mudou desde a aparência física, de me descobrir no meu cabelo, na cor da minha pele, sabe? De achar e reconhecer que o que eu tenho de mais bonito é esse cabelo afro, essa pele morena, e que eu não tenho que alisar o cabelo para ser mais amada, ou engordar, ou emagrecer para ser amada, enfim. Até questões mesmo internas de me empoderar daquilo que são as minhas características mais marcantes. Por exemplo, hoje eu bato no peito e falo, a bravura é uma das minhas forças de caráter primárias, assim, nasceu comigo. Eu lembro que quando eu escuto as pessoas falarem da Queri de 2, 3 anos, era uma Queri com bravura, desde bem novinha. Então, esse lugar, né, de entender que tá tudo bem. Aí até o ato de ressignificar que é importante. Doeu muito. Sim. Ninguém se prepara para uma relação frustrada. Ninguém se prepara para ter um término, para a finitude, né, para o luto. Ninguém está preparado para isso. Mas, em contrapartida, o nosso cérebro ele tem um mecanismo, que é a neuroplasticidade, que é responsável, e graças a ela, a gente pode criar um repertório de aprendizagem em cima disso e ressignificar e tornar uma pessoa melhor, né, a partir disso. E aí... mas aí a gente precisa também entender o que perpassa, quais são as nuances que envolvem esse lugar do fim, da finitude, né? Nós já falamos aqui um pouco sobre o divórcio e quem a conhece sabe, né? E aqui você já trouxe um pouco dessa questão do final de um relacionamento de muitos anos, 15 anos, né? E você é uma mulher cristã. Então, assim, como cristã, eu imagino que, assim como eu, vem ainda aquele fardo da educação religiosa de que a gente casa para todo sempre, amém, só a morte coloca o fim na relação. Então, como mulher cristã, como foi para você lidar com o divórcio? E a religião, ela impactou na sua decisão? Ela ajudou na sua decisão? Ela foi um fardo na sua... Como que foi esse processo? Foi um fardo muito pesado. Na verdade, a religiosidade, ela é um fardo pesado. Para qualquer situação. Para qualquer situação. Pastores que me ouvem, né? Tomem muito cuidado com a forma com que levam isso para dentro das igrejas, porque eu tive situações ainda dentro do casamento, quando soube, né, de tudo que estava acontecendo, eu era ministra de louvor. Então, eu era do altar, né? Então, aquele negócio assim de... Deus, o que eu fiz? E aí, comecei a culpar Deus também, né? Por um erro que... Tem coisas que a pessoa quer culpar Deus, o diabo, sei lá, né? Em que você acredita. Mas, na verdade, você tem que culpar quem fez mesmo. Quem é responsável por aquilo. Deu o fardinho do lixo para quem realmente fez aquele lixo, né? Então... E aí, eu tive uma situação de uma das líderes, ela chegou e falou assim, olha, você como a mulher sábia edifica a sua casa. E aí, eu não consegui falar, eu que também tenho como, né, uma força de caráter a bravura, e eu que não me calo, né, realmente é algo meu, eu não me calo. Eu falo até demais. Me segura. É porque a minha língua nasceu presa e o médico cortou demais, gente. E eu... olhei para ela falando daquilo, né? E eu ali no Ministério de Louvor, cantando descalço, sem olhar para o público, machucada. E ele também era ministro de louvor. Então, assim, né? O casal Perfeito de Margarina, músicos, da igreja. Só faltava o filho e Felizes para Sempre.
E por quase que eu fiz isso também, quase que eu falei, será que não é um filho que vai salvar? Nunca tinha passado pela minha cabeça a vontade de ter filho. E aí me veio isso por conta desse resgate. fardo, né? Então, vamos resgatar, porque a mulher sabe edifica a sua casa. A mulher sabe, ela sabe a hora de sair de um relacionamento. E eu não digo que eu demorei para tomar a decisão. Foi o tempo que eu precisava para tomar a decisão, né? Comecei o processo em 2019, eu finalizei em 2022. E foi um tempo de muita tentativa, muito resgate de mim, muito olhar para o outro e tentar entender o que está me prendendo nessa relação ainda. E a religião, ela traz muito isso. Então, por exemplo, os meus pais, que são pessoas que me validaram a vida inteira, não me validaram nessa decisão. Então, para os meus pais foi muito difícil, assim como para os meus amigos e para a torcida do Flamengo, por conta da imagem que eu passava. Inclusive, se eu tivesse junto, ninguém saberia de nada que acontecia, porque eu não me exponho, não sou uma pessoa que expõe. As pessoas, às vezes, vê recorte da vida, né, no Instagram e acha que a pessoa expõe. Não expõe, gente. Ali, rede social é nem 1% da vida da pessoa. E aí, foi um impacto para todo mundo. De amigos de infância vindo falar, eu não acredito mais no amor, porque vocês eram a minha referência de casal, e agora o que eu vou fazer? E aí eu virava e falava, você que lide com isso em terapia, né? Que eu já tô com uma bagagem aqui bem pesada. Isso não me pertence. Se você pode buscar outra referência do amor, vai, né? Ah, mas a Fátima Bernardes se separou. Então, não sei nem mais que casal aí que é referência, gente. Então, assim, foi um fardo muito pesado. De amigos de infância que não tinha nem contato mais, de amiga que tá morando em outro país. Mas como assim? Mas não tem volta? Não, mas vocês vão voltar. E foi aquela coisa, sabe? Por muito tempo. Então, e por muito tempo que eu falo que os meus... Não digo meu pai, mas a minha mãe, por exemplo, que é mulher, né? E que foi criada para ficar nesse casamento, custe o que custar, sofra o que sofrer, faça, né, chuva, faça sol. Para ela foi muito difícil, no processo de aceitação é recente. E enquanto eu fui muito validada pelo meu irmão, que falou, realmente você fez o que devia e vida que segue. Mas a religião, de fato, foi um fardo e um fardo muito pesado. E no seu Instagram, você cita sempre uma frase que virou um jargão, né? Da Bruna, que diz, se escolha e não se distraia. Na sua opinião, o autoconhecimento nos auxilia no equilíbrio entre o amor próprio e o amor pelo outro, né? O que você tem a nos dizer sobre isso, né? Eu, nessa busca por conhecimento, eu me conectei com muitas mulheres, né? A Queria a gente já se conhecia, mas a gente se conectou depois de algum tempo. A Manu foi no processo das viagens. Eu me conectei com um grupo de mulheres, que inclusive que a Laísa Lima, que ela fala muito sobre essa questão do se escolher. Ela trabalha com mulheres essa questão do senso de merecimento, de pertencimento. Então, é super bacana, da questão energética, inclusive, né? De como você se posiciona e do que você aceita, né? Porque nós também temos que ter cuidado com aquilo que aceitamos, né? Entender os nossos limites, colocar aquelas definições claras. Precisa ficar claro, né? O que é aceitável, o que não é aceitável. O que são valores inegociáveis. Isso precisa ficar muito claro na construção de um relacionamento. E quando a gente fala do processo de se escolher e não se distrair, e comparecer realmente com aquilo que você está escolhendo, é você manter o desejo de ser quem você é. É você manter, de fato, a escolha de ser quem você é, quem você veio para ser. Então, se escolher é um processo diário. Todos os dias eu preciso olhar para o espelho e me escolher. E entender que quem é essa que está olhando no espelho, quem que é essa que vai olhar para o espelho daqui a 1 ano, quem que é essa que vai olhar para o espelho daqui a 5 anos. As decisões que eu estou tomando hoje são decisões com base nos meus valores ou são decisões com base nos valores dos meus pais, dos meus amigos. Quem que está tomando essa decisão? Então, sim, quando eu falo desse processo de escolha, é um processo muito difícil. Porque quando você toma a decisão, você é colocado num campo de julgamento. Sim. Então, quando você escolhe ser essa mulher, né, empoderada, independente, que dita as suas regras, vamos dizer assim, o mundo te olha diferente. E é isso, a pergunta é, você está preparada? Como que você está se colocando? Você está se escolhendo? E se escolher é um processo diário, quando eu falo,
é o processo de dentro para fora. A gente falou sobre questão, né, do físico, do quanto eu mudei também. Eu perdi 12 quilos. E as pessoas, mas por que não perdeu 12 quilos durante o relacionamento? Sim, gente, foi durante o relacionamento. Então, foi no processo. Então, ainda no relacionamento, eu comecei nesse processo de me escolher. E quando eu estava no meu processo de me escolher, não tinha como eu escolher mais ninguém a não ser a mim mesma. Então, não é que eu me bastava, é que eu estava muito feliz com aquilo que eu estava vendo. No meu processo de construção diária, no meu processo da evolução. Então, quem me conheceu em 2019, eu chamei uma chefe minha. Sorry, Sara. Ela vai saber quem é. Eu chamei uma chefe minha de búfalo e fiz a mulher chorar. Foi um negócio, assim, esquisito, sabe? Então, quem me conheceu em 2019 e me conhece hoje é uma Bruna completamente diferente e foi dentro do processo de relacionamento que eu tive essa mudança. Então, mas é um processo de formiguinha. Então, é preciso. Por isso que esse processo de autoconhecimento, de estar em terapia, de se conectar com mulheres que realmente estão na mesma sintonia, de fazer parte de grupos, isso é muito importante, né? Então, tem um grupo de leitura, tem um grupo de mulheres que falam sobre merecimento, tem um grupo de mulheres que estão ali realmente falando sobre negócios, sobre psicologia. Então, se conectar realmente com pessoas que fazem, né, que despertam essa força em você, mas que não te fazem comparar. Sim. Não é a comparação, é realmente despertar. Então, é o florescer que a gente vem tanto falando. Sim. Eu falo muito para as minhas pacientes assim, não espere ter vontade para fazer, faça para ter vontade. Exatamente. Então, assim, se você vem de uma história de dependência emocional, muito provavelmente o prato que está no centro é o prato do relacionamento. Então, sim, todos os outros pratinhos, a gente tendencia a deixar espatifar, porque você mira tanto a sua atenção nesse amor, nesse lugar do ser amado, que você vai deixando os outros pratos, né? Por isso que é muito comum quando uma mulher ela termina uma relação conflituosa, não digo nem tóxica, nem abusiva, mas com eminentes conflitos, ela falar, a gente perguntar assim, o que você gosta de fazer? Que vai viver, vai fazer alguma coisa, vai fazer um hobby, encontrar com uma amiga. Eu não tenho amigas, eu não sei que hobby que eu gosto, atividade física há anos eu não faço. Então, assim, ela perde mesmo de si, né? Então, sim, esse se escolher vem muito desse lugar de se virar do avesso, sim, e entender o que está dentro, o que faz sentido. E não é um processo bonito, não, tá? A gente está falando aqui de florescer, mas as pessoas acham que o processo de autoconhecimento é lindo e são só flores. Não, porque tem horas. Eu lembro que eu falava, no meu processo, eu falava assim para minha terapeuta. Fui para atividade física, mas estou só o ódio. Fui encontrar aquela amiga, mas te confesso que eu não queria ir. Eu fui porque eu sou uma pessoa obediente e foi metaterapêutica. Mas eu fazia sem vontade de fazer. E eu hoje falo para as minhas pacientes, vai fazer. Se você não quer pegar o seu dinheiro da terapia e jogar fora, ativa comportamento. Sim. Porque na ativação comportamental é que as coisas aqui dentro começam a se modelar e a se mover. E aí, gente, é importante a terapia, porque é a terapia que vai te ajudar a vencer aí os sabotadores, né? Sim. Porque esses sabotadores cognitivos, eles vão te fazer querer voltar para o estado original de dor. Eu gosto muito de uma frase... O padrão te puxa, né? Então, o padrão te puxa. Se você perde peso, você sempre vai voltar para aquele peso original. O cérebro, ele vai sempre procurar o caos conhecido, a um paraíso desconhecido. Porque o caos você já conhece, o novo requer mais gasto de energia para o nosso cérebro. Então, assim, é melhor eu me manter aqui na merda, mesmo que essa merda esteja quentinha, né? Mesmo que seja uma merda, porque a merda tá quentinha. Então, tô acostumada com a merda. A famosa zona de conforto, né? Que não é tão confortável assim, mas tem menos gasto de energia. E aí, eu falei um pouco aqui da ativação comportamental, como uma boa terapeuta cognitivo-comportamental que eu sou. Eu sempre falo muito assim, se não é de dentro a fora, que o movimento comece de fora para dentro. Então, começa a ativar comportamentos para essa autoescolha, né? Para, então, conseguir lidar aí com as cognições de uma forma diferente. Só que também não é fácil para uma mulher contemporânea que trabalha, que por vezes tem filho, casa para administrar, é a fonte de renda, tarará, equilibrar esses pratos. E aí, quais você acredita que sejam as estratégias para o equilíbrio
dos pratos sociais que eu tenho e mais o prato do autocuidado, da autoescolha, Bruna? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque, de fato, quando a gente fala de equilíbrio, eu falo de pessoas que têm realidades completamente diferentes. Então, mais uma vez, né? Quando a gente fala das escolhas, da escolha da sua amiga lá que quis 5 filhos e da minha escolha que quer trabalhar enlouquecidamente, porque o trabalho é algo que realmente mantém, sustenta, enfim. São escolhas. E aí eu preciso entender que eu sou filha, eu sou amiga, eu tenho vários papéis. E eu só consigo, de fato, equilibrar todos esses papéis. E nem sempre eles estarão todos em equilíbrio como a gente imagina, no processo terapêutico. Então, no processo de autoconhecimento, realmente no processo de se conhecer, no processo de se virar do avesso, e entender que você não é perfeito, que você vai olhar e vai doer, e você vai olhar e vai falar, eu realmente preciso mudar muitos pontos que eu achei que me sustentavam, e que esses pontos que sustentavam, de fato, precisaram estar ali, porque de fato era o que te sustentavam, mas que você vai precisar fazer uma série de alterações ali para conseguir realmente se encontrar, né? Então, o que é o equilíbrio, né? Na verdade, quando a gente... Até será que existe o equilíbrio, né? Porque nós estamos, de fato, assim... nós estamos nesse mundo querendo colocar as nossas impressões. E é difícil, né? Pensar e equilibrar. Eu quero equilibrar da mesma forma que a Keri equilibra. Ou eu quero equilibrar da mesma forma que a Manu equilibra. Então, nós temos naturalmente essa questão da comparação. E cada um tem o seu mundo. E a Bruna falando aqui, eu tô lembrando de uma viagem, né? Você já fez inúmeras, inclusive o Florescer, se você puder falar um pouco pra gente sobre as suas experiências. É uma viagem que a Bruna fez no Réveillon e tinha quarto e barraca. Sim. A Bruna falou, eu quero vivenciar uma proposta diferente, quero ficar na barraca. Nunca fiquei, como é isso? Você quis, né? Vivenciar essa experiência. E eu lembro também que marcou bastante, né? Sobre essa viagem que você ficou mais sozinha. Sim. Com a sua própria companhia. E ao contrário, assim, do que muitos julgam, né, com a sua própria solidão, eu achei aquilo espetacular. Você querer ficar na barraca, você querer viver aquela experiência e você também querer ficar mais sozinha, reflexiva, e você queria viajar com muitas pessoas, que a gente vai de excursão, ao mesmo tempo você queria ter o seu momento, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a natureza, sobre o porquê que você procura, né, o que você procura, na verdade, na natureza, e também do Projeto Florescer, que você já participou com a gente. Maravilhoso. Manu, antes de entrar nisso, por que, na verdade, eu busquei todas essas questões, né? Que é algo que a gente precisa tomar cuidado. A mulher, quando ela entra em alguns relacionamentos, né? Por exemplo, que a gente acabou de falar, eu quero um relacionamento saudável, mas com tesão de um relacionamento tóxico. Existem algumas questões que começam a acontecer, né? A pessoa, quando começa a perder a identidade, começa a não se reconhecer, né? Em situações de... nossa, eu gostava de fazer isso, eu não quero mais fazer isso. Gostava de estar com a família e não estou ficando mais com a família. Eu estou me isolando, ou eu não estou me sentindo bem na minha pele. Isso são o que a gente chama de red flags, né? Ali as bandeirinhas vermelhas que essa mulher precisa levantar. E foram as bandeiras vermelhas que eu comecei a levantar, né? Quando eu vi no processo ainda no casamento, que vou trazer o negócio de novo de ficar loira, né? Quando eu fiquei loira, que meu cabelo teve corte químico de tão loira que eu fiquei. E aí foi onde eu olhei no espelho e eu falei, não, eu estou perdendo a minha identidade. Eu olhava no espelho e eu via que meu olho não tinha mais brilho. E eu tirei uma foto vestida, porque eu gosto de me caracterizar, né? Quem me acompanha vê essas coisas aí em empresa, não tem vergonha, zero vergonha. E aí, em uma apresentação da faculdade, inclusive, acho que a gente ia falar de alguma coisa de infância, e eu me vesti de coisas de infância. E era todo um ambiente para eu estar com um olhar alegre. E a foto conseguiu pegar um momento do meu olhar muito triste. E foi essa foto que me fez falar, não, essa não é a Bruna que eu conheço. Essa não é a Bruna que tem cor,
né? Que tem brilho, e que além disso, que quer fazer com que outras pessoas também tenham cor e também tenham brilho. Então, e eu fui perdendo isso, e quando eu fui para o processo do divórcio e conheci, né, você, e conheci o Florescer, e é importante falar sobre isso. Isso eu acho que é muito importante falar. Eu conheci por meio da Queri, mas a Queri não queria que eu fosse. É mesmo? Era o primeiro, né? Foi o primeiro Florescer e ela falou, vai ter, mas assim, acabou as vagas, né? Aí eu falei, acabou as vagas? Peraí, vou atrás dessas vagas, porque eu quero ir. Manu falou que tinha mensagem vaga. pra Manu na hora. Manu, vai entrar em contato com uma menina aí, mas fala pra ela que não tem vaga. E a Queri não queria que eu fosse, por quê? Por conta do processo de comparação. Porque ela falou, é o meu primeiro projeto Florescer, é uma psicóloga que eu respeito, e eu não tô preparada pra isso. E aí a gente foi maravilhoso, né? Enfim. E o projeto, né, enfim, das viagens, eu perdi as contas de quantas viagens eu fiz, me ajudou a me reconectar. Porque uma das questões era, quem gostava de cachoeira? Era eu ou era ele? Porque a gente os 15 anos, eles foram 15 anos de tanta simbiose que... Eu não sei se vocês assistem Venom, mas é tipo aquilo, sabe? O Venom possui o corpo da pessoa, porque foi muita simbiose. Então, eu não ia no supermercado sozinha, academia era junto, tudo era junto. Absolutamente todas as coisas eram juntos. O ensaio do louvor, ir pra igreja, absolutamente todas as coisas eram juntos, exceto o trabalho, né? E capaz que se pudesse era o mesmo, porque era ali dentro da mesma área, né? Uma de gestão de pessoas, segurança do trabalho. E aí eu precisei fazer várias coisas que as pessoas falavam assim, Bruna, não é possível que você está fazendo isso sozinha. Então, eu fui pro forró sozinha. Eu fiz várias coisas sozinha. E as pessoas falavam, como que você faz isso, né? Como você chegar num forró sozinha? Em 5 minutos eu tinha feito amizade com o salve inteiro, né? Então, eu fui entendendo aquilo que me incomodava e aquilo que não me incomodava, aquilo que era meu e aquilo que era do outro. E no ano novo, foi um momento assim, foi o ano novo que eu falei, eu não vou passar sozinha. O primeiro ano novo eu passei sozinha, chorando na janela, bem cena de filme, sabe? Põe uma música de fundo aí. Dramática. E aí caindo a chuva na janela e eu chorando. E eu falei, eu não vou me permitir, porque essa não sou eu. E por mais que eu seja uma pessoa muito social, né? Eu sou social, converso com todo mundo. Naquele momento, no ano novo passado, né? Vai fazer aí 1 ano. Eu queria me conectar de fato, né? Com a barraca. E aí foi tudo tão, tão lindo, porque choveu. Foi tudo muito, assim, mágico, né? Pra entender o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi um date com você mesmo. Foi um date comigo mesma e pra me despedir de algumas coisas. De, inclusive, entender que, sim, agora eu estava preparada pra viver uma nova fase. Inclusive, pra viver quem sabe aí um novo amor, né? E aí foi aí que eu realmente comecei a me abrir, porque até então eu estava literalmente fechada, eu preciso me curar, eu preciso, e nessa ânsia eu me fechei em muitas coisas, mas para me curar, né? Na ânsia ali da cura que a gente procura e que a gente sabe que não cura. O que é cura, né? Então, o projeto Florescer e o projeto, né, da natureza em si, para mim, é muito importante. E assim como a academia, né, a atividade física, que libera, né, os neurotransmissores essenciais para que o nosso corpo se movimente, estar em contato com a natureza foi de primordial, assim, para mim, realmente, para conseguir na busca desse processo de autoconhecimento. Muito bom, né? E eu sou suspeita de falar, né? Que a natureza cura, né? Para mim, a natureza cura. Que eu acho que é um momento também que a gente está ali na essência, né? Sim. Daquilo que Deus deixou pra gente viver. E a gente se conectar consigo mesmo, né? Embora, como se diz, eu vou quase sempre de excursão, várias pessoas, eu também consigo ter esse momento de conexão. Muitas vezes o pessoal tá lá, eu deito numa pedra, me conecto, né? E eu acho isso muito importante. Viver esse momento de solidão
que a gente também pensa que solidão é tristeza, né? E muitas vezes é necessário a gente ser sozinho, né? Eu vivo sozinha em casa, já tem um bom tempo, né? Já morei junto com outras pessoas, né? Já fiquei em um relacionamento de 8 anos. Às vezes a minha mãe chega lá e acha que eu tô triste. Minha filha, essa casa é triste, você sozinha. Ontem mesmo ela foi lá em casa, né? Não muda nada, né? A gente sempre é a criança da mamãe. Vamos lá pra casa, não sei o que. Eu sinto que ela acha que eu tô sozinha, né? Na solidão. Eu falei, mãe, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar aqui. Eu gosto de estar com pessoas, mas eu acho que a solidão é o momento de eu refletir, até o momento que eu consigo muitas vezes me conectar com Deus, de fazer uma oração, né? Porque às vezes a gente, quando a gente tá com vazio, com um problema, uma dificuldade, a gente procura muitas coisas fora, mas a gente não se conecta, né? O autocuidado, o autoconhecimento é muito importante. E o Florescer, né? Que também comecei com a Kerielle, a gente começou esse projeto, vem me ensinando, né? Embora, como se diz, eu esteja nos bastidores do Florescer, eu estou lá também aprendendo com cada pessoa que vai no projeto, com cada proposta que a gente traz, com cada palavra, né? Que a Kerielle ou outras pessoas trazem, da gente entender sobre o autoconhecimento, que é muito importante. O Florescer é uma oportunidade de se ouvir. Sim. Porque no mundo onde tem tantos barulhos, nós não saímos de casa sem ligar o som. A gente já acorda e liga a TV, já vem TikTok, Instagram, Facebook, aquela coiseira toda. E nesse momento, o Florescer é uma oportunidade de se ouvir, assim como a natureza. Então, muitas vezes a gente não se ouve. E isso é algo que nós precisamos começar a perceber, né? O que essa ansiedade está querendo me contar? O que essa emoção está querendo me contar? E aí, às vezes, na ânsia, no barulho, a gente não consegue se ouvir. Até quando a gente começou a desenhar o projeto, né? A primeira palavra que veio na minha cabeça foi pausa, né? Aí eu lembrei, até coloquei aqui no celular para recitar um pedacinho para vocês de uma música que eu adoro, do Lenine, que toda vez que eu ouço, inclusive no meu Spotify, sempre tá entre as mais ouvidas do ano, acho que há mais de 5 anos, que ele fala assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Então, assim, esse lugar do desacelerar, né? Nós vemos falando disso desde o primeiro episódio com a Leane. Ele é desafiador em um mundo que pede tanta celeridade, né? Sim. Tanta rapidez, tanta agilidade. Mas, e aí, quando a gente fala de florescer, é isso, né? É parar, é desacelerar, é escutar as batidas do coração. É olhar para a coleguinha do lado e enxergar algo que talvez ela nunca tenha enxergado. A música do Lenine fala: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. O que nós estamos esperando de nós mesmos? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer. E o que eu espero de mim? O que eu vou fazer a partir de hoje para me escolher diariamente? Então, eu não sou uma pessoa que vem com muitas respostas. Na verdade, eu sou uma pessoa que vem com muitas perguntas, porque é como eu me movimento. E nesse movimentar, é uma pergunta que eu faço para vocês, para mim e para quem está nos ouvindo, né? O que nós esperamos de nós mesmos? Sim. E como que a gente vai... O que nós vamos fazer para esse florescer? E a vida tá nessa sutileza das perguntas, sim, né? Porque eu acho que o dia que a gente parar de fazer perguntas... A gente parou de evoluir, porque é através das perguntas que a gente encontra grandes respostas, né? A gente precisa encerrar, gente. O horário já burlou aqui todos os limites. Mas eu, particularmente, já te falei isso algumas vezes, sou sua fã. Eu acho que isso aqui daria uma maratona de podcast, né? A gente ia falar de relacionamento tóxico, disfuncional. Eu nem entrei nesse tema, porque pulei a perguntinha, porque aí o tempo estava avançando e é um assunto complexo. Acho que depois até vale a pena a gente voltar para falar só sobre relacionamento abusivo, né? Mas eu quero te agradecer. Estamos juntas nessa jornada de evolução, né? Em muitos recortes aí da história, a gente se parece, em outros a gente não se parece de jeito nenhum. Mas eu acho que isso é a graça das relações, né? É entender que
A minha flor tem um tom, a sua tem outro, da Manu tem outro. A minha tem um aroma, o seu tem outra, a da Manu tem outra. E é assim Sim. que a gente vai florescendo, né? E se forma um belo jardim, né? Um jardim só de uma flor não é muito bonito, né? É bonito várias flores de várias Sim. espécies, de várias cores. Sim. Com Verdade. certeza. Obrigada, Gratidão, meninas. Bruna. Obrigada. E a Tchau, Esther está gente. esperando. Tchau, até a próxima. A Esther está esperando.